Pai do Senhor a todos, eu me chamo Desi Azevedo e hoje nós vamos falar sobre arrependimento como base para o conserto. Eu quero deixar uma passagem em 2 Crônicas 7,14 que diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu joinha, deixa o seu like e vamos para o vídeo. O arrependimento, o que é o arrependimento? O arrependimento, querido, ele é uma reação emocional. É dos atos passados, pessoais e que envolve o nosso comportamento. Essa palavra arrependimento é metanoia, vem do grego, significa conversão. Serve no sentido tanto espiritual como intelectual, é mudança de direção, é mudança de mente, é um mindset, é mudança de atitude. Geralmente, quando se expressa essa metanoia, ele dá ele sugere que é uma evolução. É isso que é a metanoia, é mudança de rota. Você está indo para o abismo e muda a rota e vai para o céu e glória a Deus. Diferente disso, tem outra coisa que é o remorso. O remorso, querido, é muito danoso. Ele vem do verbo remorsear, que é causar remorso, afligir e tortura. A pessoa, para se esquivar de uma punição pelo erro maior, ela é capaz de até se infligir a si mesmo algum tipo de castigo, como a autoflagelação. O remorso não é de Deus, o de Deus é o arrependimento. Ele quer que nós venhamos se arrepender, voltar-se para Ele, como diz 2 Crônicas 7,14, e não se mutilar, pois isso não vem de Deus. E vamos falar aqui em duas fases que nós achamos coerentes a respeito do arrependimento. A primeira fase é o quê? É o reconhecimento do meu erro. Nós temos que reconhecer que nós erramos. O salmista Davi, no Salmo 51, o verso 3, ele diz: Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi entendia que o pecado estava à espreita e nessa ocasião ele está reconhecendo o erro. Aqui é um episódio que ele peca, ele olha para uma mulher tomando banho, a Betseba. Ele estava no seu quarto, os seus soldados, os seus generais estavam na guerra e ele estava lá. Ele olha para aquela mulher, ele tem desejo para aquela mulher, planeja matar o esposo daquela mulher, que era Urias o Heteu, o seu amigo que estava lá. Deus envia o profeta, lhe repreende, denuncia o seu pecado e daí surge esse salmo. E ele diz que ele reconhece. Eu acho que é por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque embora que ele peque, ele reconhece que pecou. A maior virtude não é quando eu peco, é quando eu reconheço que sou pecador. E aqui é o primeiro passo. O primeiro passo para o arrependimento, querido, é o reconhecimento. Nós vemos também Isaías, quando ele tem a visão da glória de Deus, em Isaías capítulo 6, versículo 5, ele disse assim, Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías viu aquela visão e tanta glória de Deus, do esplendor, revelou nele o pecado. E ele reconheceu e disse, ai de mim que vou perecendo. Deus quer justamente isso, amado, que nós olhemos para nós, se preocuparmos com os nossos erros e voltar para Deus, para Ele trazer de fato a verdadeira restauração, a verdadeira purificação, assim como foi com Isaías. O anjo voou com Atenaz, purificou os lábios dele e quando tocou disse que foi purificado e disse que foi perdoado. Outra coisa que nós vemos sobre o reconhecimento do erro é no filho pródigo. O filho pródigo, numa ocasião, ele diz assim, no versículo 15 do capítulo de Lucas, versículo 17, capítulo 15, 17, e tornando em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ou seja, ele olhou a situação que estava, percebeu a situação que era a casa do pai e disse, tornando em si, esse tornar em si é reconhecer, é ter consciência do seu erro. E ali ele volta para a casa do seu pai. O segundo passo para esse arrependimento é a mudança de hábitos, é a mudança de ações, é a mudança de comportamento, como foi o filho pródigo. Gastou tudo com meretriz, com festas, mas quando ele olha para a casa do pai, ele tem essa ação de mudar. Ele não só pensa, mas ele age. Tem muitas pessoas que ficam só pensando, mas não agem. Ele viu a situação caótica, no versículo 20 ele diz, levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. É difícil,
Toda mudança, amado, toda mudança é difícil, é trabalhosa, tem que ter sacrifício. Tanto tem pessoas que decidem, eu vou mudar, eu vou fazer uma dieta, eu vou ser mais espiritual, eu vou mudar minha mente, meu intelecto, meus atos, mas tudo é difícil. E ali o filho pródigo, ele volta, e ali o pai o abraça, o beija, o recebe na sua casa, porque o pai nunca o deixou de amar, assim como Deus nunca deixou de te amar, nunca deixou de nos amar, pode ser o mais vil pecador, e mesmo assim, ele não deixou de amar. Por quê? Porque teve uma mudança de ação, ele levantou. É por isso que Deus, não você diz, eu não tenho força, em nome de Jesus, recebe a força de Deus, para que você possa ter coragem de voltar-se para Deus, e receba na sua vida novidade de vida. Tem que ter ação essa que depois do Pentecoste, Pedro estava pegando, revelou Jesus crucificado, ressuscitado e glorificado. A multidão estava ouvindo Pedro e no coração começaram a ficar pesaroso, e tanto é que em Atos 3:37 diz: e ouvindo ele isto que é a pregação de Pedro, compungiram-se em seus corações. Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Quero que Pedro está dizendo: mude de ação, mude de atitude. Essas práticas que vocês vêm praticando agora, da religiosidade, vocês que entregaram Jesus, muda esse caminho de julgamento, de juízo, e volta-se para Deus, e se arrependa e receba o perdão dos pecados. E ali, querido, uma grande multidão recebe Jesus, aqueles de bom grado receberam a palavra e foram batizados. Ou seja, porque teve gente que não recebeu, embora que nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo, embora que você mostre a verdade, mas quem vai tirar a cegueira espiritual é o Espírito Santo, e muitos ali foram batizados, e quase 3.000 almas são recebidas em Deus. Outro exemplo de mudança de ações, que é o caminho do arrependimento, foi Jonas. Nós sabemos a história. Deus chama ele, manda ele pregar em Nínive, ele se recusa. De uma certa feita, Deus joga ele no mar, a baleia joga de volta, e ele vai pela segunda vez, vai pregar a cidade de Nínive, denunciando o pecado. Ele sobe para o monte, faz uma cabana esperando o juízo de Deus, porque ele não desejava o bem daquele povo. Aquele povo era cruel, era sangrento, era inimigo do povo dele, e ele vê o que é que Deus vai fazer. Mas em Jonas capítulo 3, versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles. Olha o que foi que Deus viu: as obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer. Deus disse que ia destruir, mas quando Deus viu ele se converter, de que forma? Mudando a ação, mudando a atitude, querido, se quebrantando. Por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor, um coração voltado para Deus, e ali ele muda de ato, as ações pecaminosas, eles começam, o rei vê aquela palavra, acredita que é de Deus, e dá um decreto, diz: ó, nem animal, nem homem nenhum vai andar, e vai comer, e vai beber durante 3 dias, e Deus viu, porque o arrependimento é isso, é a mudança de fato. Eles cobriam os animais com os vestes de pano de saco, não dava água e não dava comida, e Deus viu, embora que Jonas não gostou, mas Deus viu a ação. Então esse é o arrependimento verdadeiro, é quando eu volto para Deus com ações, com atitude, não só com palavras, e assim a presença de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus abraça a vida do arrependido. Que Deus te abençoe, medite nisso, fica com Deus.